Boa tarde, pessoal. Bom sábado. Para quem está assistindo, seja onde for, Brasil, Portugal, os outros países da comunidade CPLP, eu vim tratar aqui de uma informação que foi lançada ontem à noite. Eu já havia mencionado isso nos grupos, na verdade foi em um grupo, que é um grupo específico que eu participo, que eu criei, que é só sobre pessoas que não têm processo de residência iniciado em Portugal, ou seja, pessoas que não fizeram manifestação de interesse e estavam na expectativa de o fazerem quando chegassem a Portugal, e quando chegaram, infelizmente, já não existia mais a possibilidade de se regularizar com a manifestação. Então eu criei um grupo para falar sobre isso, e esse grupo, eu estive lá ontem e fiz um vídeo bastante incisivo, e esse vídeo eu fiz a partir de uma conversa que eu tive do meu jeitinho, né, todo simpático, só que não, com uma pessoa que disse assim: "Ah, doutora, eu não sei porque a senhora está desesperada com a situação." Não, eu não estou desesperada. Gente, eu nem consigo conter o meu ar de felicidade hoje. Por quê? Eu não sabia quando a informação seria lançada. A informação foi lançada horas depois de que eu fiz o vídeo, porque eu avisei para as pessoas que o botão não ia abrir. Não vai abrir, não vai abrir, não vai abrir, não vai abrir. Pronto, tiraram o botão do ar. Aí o mais interessante, eu estou falando sobre o quê? Sobre aquela situação das pessoas que estão sem visto, estão em Portugal e querem pedir a CPLP aqui. E todo mundo ficou na expectativa que já poderia vir, né? E o botão ia abrir. E eu falei, não vai abrir hoje, não vai abrir amanhã, não vai abrir mês que vem, não vai abrir semana. Não vai acontecer isso nesse momento. E aí as pessoas ficaram dizendo que eu estava desesperada. E aí um menino falou assim: "Ah, você tá falando isso porque você quer vender ação judicial." Eu tive que dar uma resposta do meu jeitinho. Eu falei, querido, é muito melhor vender ação de defesa em deportação. A verdade é essa, gente. Um advogado, quando ele vai... não é o preço que eu pratico, tá? Mas vocês sabem, né? Tem gente fazendo ação judicial aí por 1.000 e tanto. Ok, tá tudo certo. Não é o preço que eu pratico, já falei algumas vezes aqui. A minha oferta sobre a ação judicial engloba uma série de outras questões e não é esse valor. É um valor inferior a esse. No entanto, para fazer uma defesa em um processo de deportação, a coisa é muito mais complexa. Então é óbvio que entre você fazer 4, 5 ações para a pessoa obter residência, melhor é fazer uma situação de deportação, do ponto de vista do advogado, ok? Se a gente está falando sobre especular na atividade alheia, vamos dizer que o advogado vai ganhar muito mais fazendo uma ação, ao invés de dele ter que fazer 4, 5, 6, 7 ações com uma finalidade diferente dessa. O que eu quero dizer com isso? Bom, é para explicar a vocês que, apesar do botão ter sido extinto, porque vejam só, o que é mais interessante, quando a CPLP foi criada como uma possibilidade de residência, o botão ficava com um cadeado com uma descrição de brevemente. Isso foi em fevereiro de 2023. Então, o que a gente fica em atenção? Bom, e a qualquer momento, e é por isso que a escolha do termo foi brevemente. Quando eu digo brevemente, eu tô dizendo assim, olha, a qualquer momento vai acontecer. Mas a gente não sabe quando, mas é para breve, você vê lá brevemente. No entanto, o mais interessante é que 2 anos se passaram. E ao invés do botão ficar habilitado, ele desapareceu. Na verdade, não só ele, como os outros 2 que estavam habilitados. Um era para quem tinha a manifestação de interesse, antes de dezembro de 2022, e o outro era para quem tinha o visto. Ou seja, entrei no país com visto e eu quero, por exemplo, o visto turístico do espaço Schengen. E aí, vamos fazer um parênteses aqui muito importante. Brasileiro não tem visto turístico. Aquilo que você recebe ao chegar em Portugal é apenas um carimbo no passaporte, que diz que você pode ficar ali, isso que está descrito na legislação, tá? Não, isso nem fala no carimbo, pelo prazo de até 90 dias. Ponto, fim. É sobre isso, ok?
Mas isso não é um visto turístico. Portanto, essa situação não se encaixa na situação de que todos os vistos foram prorrogados até o dia 30 de junho de 2025. Então, eu posso ficar tranquilamente aqui porque eu entrei com visto de turista. Não, você não entrou com visto de turista, você não entrou com visto nenhum. Você simplesmente entrou na situação de turista brasileiro que não precisa de visto para estar na União Europeia. Perceberam a diferença? Isso é muito importante, porque neste momento o decreto 41A não te abraça. Portanto, se você já passou mais de 90 dias, está numa situação de irregular no território. Uma palavra que a extrema-direita gosta muito de falar é ilegal. Sim, você está ilegal no território. Por quê? Porque a lei só te autorizou a ficar 90 dias e você extrapolou aquilo que a lei permitia. O que você pode fazer? Bom, você achava que o botão brevemente ia acontecer a qualquer momento. Lê do engano. Ele não vai acontecer neste momento e está muito claro aqui. Quando você abre o site da ANMA, você pode colocar lá no FAQ, que é o Perguntas e Respostas, né? E a gente chega ao seguinte texto. Como submeter o pedido de concessão da autorização de residência CPLP? A resposta vem. A concessão da autorização de residência CPLP pressupõe, no momento, a obtenção prévia de um visto consular, obtido expressamente para este efeito nos postos consulares portugueses. Ou seja, o visto consular você só obtém no seu país de origem, ou seja, no consulado português do seu país de origem. Aqui é o que está dizendo a FAQ. A FAQ é um Perguntas e Respostas da ANMA. A ANMA é um órgão do Executivo. Guarda essa informação. A ANMA é um órgão do Executivo, ok? Bom, a gente tem 3 poderes em ação numa nação democrática. E a gente fala, inclusive, sobre isso na Constituição. Portugal é signatário dessa escolha de forma política de governar. Então, a gente tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Bom, o Executivo, o próprio nome já diz, ele executa. Mas ele executa o quê? Princípio da legalidade. Tudo aquilo que a lei prevê. A ação do Executivo é uma ação positiva. O Executivo só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Ok? Então, significa, a contrário senso, que o Executivo não pode fazer aquilo que a lei não previu. O que a lei não previu? Neste caso específico, a lei não previu que o imigrante tivesse que esperar. Olha que interessante. A lei não previu a espera. E a lei não condiciona a botões. A lei sequer condiciona a qualquer ação do Executivo. E aí, importante lembrar, o presidente assinou a lei, né? Mas ele não assinou só essa, de agora, do dia 13, dia 12 de fevereiro, que entrou em vigor no dia 13. Ele assinou também essa daqui. Que lei é essa? Todas as alterações, enquanto ele estava no cargo, que ele permanece, obviamente, inclusive a 16ª e a 15ª versão da Lei de Imigração. Vamos a ela? Agora eu vou ler o que está escrito na Lei de Imigração, tá? Espero que vocês estejam compreendendo. Dá aí sei lá, esses negócios que você fala aqui, joinha, não sei o quê. Aproveita para se inscrever no canal. Tem 36 pessoas aqui vendo direto, mas de repente pode ter alguém que não é inscrito, para você estar sempre se informando a respeito das coisas que a gente coloca aqui, tá? Agora vamos lá. Vamos ler a lei. Essa lei, que ela está, guarda essa palavra, em vigor, diz o seguinte: a autorização de residência temporária, artigo 75, tá? Quando o requerente estiver abrangido pelo acordo CPLP, quem são? A gente não precisa nem repetir, né? Brasileiros e os demais países de língua portuguesa, e for titular de um visto de curta duração, aí você pensa assim, ei, mas eu sou brasileiro, não tenho visto, então eu não tô aqui? Calma. Ou tenha uma entrada legal em território nacional, pode solicitar uma autorização de residência.
Meu Deus, aqui tá dizendo que você tem que esperar? Aqui tá dizendo que você precisa de algum botão? Aqui tá dizendo, essa lei tá em vigor desde o dia, que dia? Do dia 13 de fevereiro. Não, mentira. Essa lei aqui tá em vigor há muito tempo. Sabe desde quando? Desde que criaram um acordo CPLP. Ou seja, mesmo que o botão não tivesse habilitado, a única coisa que mudou é que a residência que antes era um certificado de autorização de residência passou a ser uma autorização de residência tradicional. E o que é uma autorização de residência tradicional? É aquela que vem com um cartão, ok? Mas essa daqui, ela tá vigente desde 2022, a alteração anterior, ok? Mas aí a gente vai mais a fundo. Eu vou chegar no artigo 87A, que é justamente a situação da CPLP em pormenor. Por quê? O 75 é a situação das residências como um todo. O 87A é essa residência especial. Então, vamos aí. Autorização de residência para os cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa. Ou seja, o 75 falou de todas. O 87A fala que essa que é especial para nós, tá? Então, os cidadãos nacionais de estado em que esteja em vigor o acordo, que sejam titulares de um visto de curta duração, de novo a palavra, ou visto de estada temporária, ou que tenha entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional, junto à ANMA, a autorização de residência CPLP. Isso é o que está escrito na lei. Junto à ANMA. Sabe o que está escrito aqui? A ANMA é um órgão do Executivo. Quem escreveu essa lei foi o Legislativo. Só para lembrar, quem coloca o Legislativo lá? É o povo. Ou seja, está dizendo que essa lei aqui, quem escreveu foi o povo. Tá? Então, vem o Judiciário para fazer o quê? Ei, como é que é isso, ANMA? O Legislativo diz, e o Legislativo é a vontade do povo, pelo menos é o que está na Constituição e é em teoria, que as pessoas podem pedir a você uma autorização de residência CPLP quando elas entram regularmente no país, ainda que elas não tenham visto. O que significa entrar regularmente no país? Significa que você não pulou a janela? Significa que você passou por uma autoridade migratória, ela carimbou seu passaporte, bonitinho lá, Lisboa, Porto? Ou que você entrou por um outro país da União Europeia e fez um voo doméstico. Por quê? Porque aqui é vigente a livre circulação de pessoas. Você veio pela Espanha, a Espanha liberou o seu acesso, porque sabe que você é brasileiro, que pode entrar sem um visto na União Europeia, e depois você decidiu que, olha, mas eu quero ir a Portugal, e você chegou até aqui. Acabou. E aí essa lei está dizendo isso. Essas pessoas podem pedir a ANMA. Não é isso que está dizendo aqui? Ó, podem requerer em território nacional, ou seja, quando chega aqui em Portugal, junto à ANMA, a autorização de residência CPLP. Ai, mas como é que eu faço? Porque não tem mais o botão, né? Não tem mais o botão. Ok, bom. Aí você vai lá no FAQ. O FAQ está dizendo que só pode pedir nesse momento quem tem visto. Oi? Como assim? Só pode pedir nesse momento quem tem visto. Ué, mas não é isso que diz a lei. Mas a lei não tá em vigor? Tá. E o presidente não acabou de assinar, inclusive, ratificando que agora não vai ser mais de papel e vai ser de cartão? É isso mesmo. E a ANMA tá dizendo que neste momento não? Mas será que a ANMA pode legislar? Pode? Acho que pode. Acho que não. Queridos, a ANMA não pode dizer como você tem que pedir. A lei diz que você tem que pedir, mas a ANMA não pode determinar como você faz o pedido. Sabe quem determina como faz o pedido? É outra lei. Que lei é essa? O Código de Procedimento Administrativo. Numa coisa chamada direito de petição. Perceberam? Por que que, infelizmente, nesses casos, pobrezinhos de vocês que precisam do advogado? Fazer o quê? A culpa é minha? Veja lá.
A culpa é da doutora Priscila, que simplesmente tirou o portal do ar. A culpa é da doutora Priscila, de todos os advogados demônios que existem nesse país, que fizeram o quê, meu Deus? Tiraram a possibilidade das pessoas que vêm com visto submeter o pedido no portal. Sabe por quê? Sabe como é que você vai ter que fazer agora? Uma surpresa para quem tá com visto? Via formulário. Formulário? Vamos lá no FAQ? Venham comigo. Ai, ai. Eu não posso divulgar o vídeo que eu fiz pro grupo, senão vocês estariam entendendo por que eu tô assim. Esse meu ar de felicidade é porque eu sou muito vaidosa. Eu acho que o meu maior defeito é a vaidade. Mas não é uma vaidade que diga respeito à minha beleza. Porque eu não acho que eu sou assim sensacional. Não, eu sou bonitinha, arrumadinha, maquiadinha, ok? E com filtro do Instagram. Mas eu tenho uma vaidade em relação à minha inteligência que chega a me magoar, porque isso é soberba. Mas aí quando eu vejo que de fato eu estou certa e o outro tem que se calar, eu encho o peito. Deus tem que trabalhar isso em mim. Mas eu adoro estar certa, gente. Fazer o quê? A gente tem que saber quem a gente é, né? Eu tô assumindo pra vocês que é um dos meus maiores defeitos. Mas em prejuízo meu e em benefício vosso. Porque como eu venho aqui falar o que é certo, quem é que ganha? Vocês. Então vamos lá. Como proceder o agendamento junto à OIMA? O agendamento será efetuado a quando da emissão do seu visto, que poderá consultar no corpo observações. Epa, peraí, mas não teve uma pancada de gente que vem sem agendamento? E tem um detalhe, do visto para residência. Mas tem gente que pode pedir o visto, que chegou como turista aqui da comunidade CPLP, visto Schengen, tá? Essas pessoas também poderiam, pelo que está escrito na lei, poderiam, não podem, pedir a residência. Mas não, tá lá escrito lá em cima que quem tem visto Schengen não pode, porque tá dizendo que é específico da CPLP. Ué, mas não é isso que diz a lei. Olha de novo. Eu fico impressionada, sabe com o quê? Quem escreve esse tipo de coisa? É algum estagiário? Só pode ser, né? A gente sempre botando a culpa no estagiário. Mas eu digo, quando eu fui estagiária, eu não faria isso, não. Até porque tudo que eu escrevia, eu submetia ao meu chefe. A quem muito me agrada, que é o Dr. Roberto Algrande, um fabuloso advogado, e foi quem me ensinou praticamente tudo que eu sei, me deu este amor. Não é só pelo direito, é pelo processo. Eu adoro processo civil. Em consequência, eu adoro processo administrativo, ou seja, procedimento administrativo. A maneira de executar o direito diante da justiça. A gente fala de direito civil, é a relação entre o particular e tal, e as relações entre as pessoas, né? A gente trata isso no tema do direito civil. Só que, para você exercer o direito, existe um proceder, um procedimento. Isso está onde? No processo civil. É a norma que te ensina como advogar. É a minha matéria favorita. Aliás, eu sou professora desta matéria. E agora, eu não sou professora de direito administrativo ainda, mas a gente está trabalhando nisso. Agora, em Portugal, o meu objetivo é, sabe, você fazer exatamente o quê? Ser professora de procedimento administrativo, tal como eu sou do processo civil no Brasil. Mas vamos lá. Como proceder o agendamento? Aqui está dizendo, que eu fico às vezes, né, divagando, caso o visto não tenha aposta a data, você vai poder pedir através do formulário disponível para este efeito. O formulário é aquilo que a gente pede em serviços, né? Mas tem um detalhe, a EMA nunca responde. Tomara que agora ela faça diferente, mas o que ela está dizendo aqui é que só vai poder pedir este formulário quem veio com visto específico da CPLP. Vocês entenderam o drama? Ou seja, mesmo que venha um cidadão dos países da CPLP, a exceção do brasileiro, que a gente já sabe, vou voltar a dizer, não entra com visto na União Europeia, né? A menos que ele tenha pedido um visto específico, por exemplo, como visto de procura de trabalho ou de estudo. Mas se ele vem como turista ou de reagrupamento, ele vem como turista, o que acontece? Ele entra
pela porta da frente sem ninguém o barrar, né? Para essas pessoas, ou seja, quem veio com visto turístico para espaço Schengen e as pessoas que vieram sem um visto específico CPLP, visto turístico, né? Não vai ser possível você fazer o pedido. Isso está lá em cima no FAQ. De novo, é isso que está na lei? Não, a lei diz que elas podem pedir a ANMA. E a ANMA diz que, olha, a ANMA que criou um critério que a lei não escreveu. O executivo, olha só, existem situações que o executivo pode legislar, mas não é nessa matéria. Existem competências exclusivas, determinadas pela Constituição, em que o executivo pode editar uma norma. Mas a ANMA não pode fazer isso através do FAQ, tá? Isso é muito importante que vocês percebam. Aí vem o melhor. Lembra que eu falei sobre a separação dos poderes? E o que o judiciário faz? Ei, legislativo, a lei que está em vigor emana do povo. Quem assinou foi o presidente. Tanto a versão de 2022 quanto essa, agora, né? Que foi alterada agora em 2025. Bom, significa que o executivo tem que cumpri-la sem questionar. Ou, olha que coisa interessante. O executivo poderia entrar com uma ação para contestar a vigência desta lei, que iria para o Tribunal Constitucional para analisar a respeito de que se ele deve ou não cumpri-la. Ele fez isso? Não, ele não fez. Então, significa esse detalhe. E só se o tribunal desse um efeito suspensivo no artigo. Ou seja, a corte, enquanto... Ih, eu acho que eu não... Parei. Olha eu dando ideia. Não vou falar sobre isso. Enfim, não importa. Eles não fizeram aquilo que era suposto fazer. Portanto, espero que não tenha ninguém do governo me assistindo e falando, ih, vamos correr atrás de prejuízo. O que eles fizeram foi, olha, no momento a gente não vai cumprir. A leitura é essa, tá, gente? No momento, nós não vamos cumprir a lei. Pode fazer isso? Não. Mas esse é o problema. Quando se faz isso, a única medida que o cidadão tem é bater na porta do judiciário. Lembra que eu falei? O legislativo edita uma lei. O executivo cumpre. E o judiciário faz o quê? Fiscaliza o cumprimento. Então, a partir do momento que um agente do executivo... O que eu quero dizer para vocês em última análise, é o seguinte. Sabe quem é quem manda no país? São os juízes. Desculpa se vocês não entenderam isso ainda. E os juízes das mais variadas instâncias, né? Porque a gente tem o juiz de primeira, a gente tem o juiz de segunda, a gente tem a Corte Suprema. E a partir do momento que a Corte Suprema, tá? A Corte Suprema, e essa corte, no caso, é o STA, disse, olha só, a partir do momento que um pedido de autorização de residência é feito, vocês têm 90 dias para cumprir. Ponto, fim. Essa é a decisão do STA a respeito da matéria. Ele não está se limitando a falar sobre a autorização de residência da manifestação de interesse. Ele falou sobre todas. Vocês conseguiram perceber que é sobre todas? É por causa disso que, se você está em Portugal e você ouviu uma historinha, sendo brasileiro ou membro de uma comunidade CPLP, que você precisa voltar para o seu país de origem para emitir um visto, é mentira. Vocês podem não entender de legislação, mas vocês entendem da língua portuguesa. Portanto, abram o artigo 75 e leiam. Abram o artigo 87A da Lei 23/2007 e leiam. Se você cumpre os requisitos do artigo 77 com relação a meios de subsistência e se você não tem nenhuma razão impeditiva da concessão da autorização, e aí a gente tem lá na lei, onde é que está dizendo o que não pode ser? Na lei também. A lei vai dizer aquilo que é excludente para sua residência. Então, se você não está em nenhuma das condições de excludente, a sua autorização de residência tem que ser o quê? Expedida. E de onde vem essa fala? Do Poder Judiciário. É aquela velha máxima, lei e ordem de juiz, a gente não discute, a gente cumpre. E se a gente for discutir, tem que discutir aonde? No judiciário. Entre os pares, para analisar se aquela ordem é ou não arbitrária. E nesse caso, já foi feito. Aonde? No STA. E já disse, ANMA, você é obrigada a dar cumprimento
há um pedido de autorização de residência em 90 dias, ponto fim, sob pena de responsabilização direta dos seus dirigentes. E aí, ó, mexe no bolso, né? Aplica-se multa. Agora vamos lá. Entenderam? Estão acompanhando? Falem aí pra mim se vocês estão acompanhando. Gente, olha só. Quem não assistiu, depois assista, tá? Eu disse pra vocês que eu tinha... Ih, ainda tenho cerca de... Quantos minutos eu tenho ainda? Eu tenho 5 minutos, porque a Eva já vai mamar. Deixa eu explicar pra vocês uma outra coisa. Não estou sendo alarmista e nem sensacionalista. Só quero lembrar que a França deportou mais de 110 mil imigrantes. Portugal fez um processo de deportação, sei lá, cerca de 320 pessoas. Olha o número. Mais de 100 mil para 300. O que significa no cenário internacional? E Portugal é signatário do pacto, né, da União Europeia. Um puxão de orelha. Ei, Portugal, por que você está fazendo assim? Inclusive, nós lhe entregamos diretamente 30 milhões de euros para que vocês apliquem com esta finalidade. Que finalidade? Conter a imigração ilegal. O que vocês fizeram? Sentar em cima do dinheiro? Agora, Portugal precisa dar cumprimento à ordem da União Europeia. E é por isso, esse centro de detenção em Odivelas, é Odivelas? Acho que sim. Ele já está determinado para existir desde 2020, galera. Estamos em 2025, porque ainda é da época do Covid. E não se deu cumprimento. Então agora, parece que Portugal vai ter que correr atrás do prejuízo. O que significa correr atrás do prejuízo? Força-tarefa na rua com a PSP. Para fazer o quê? Conferir a documentação de geral. E entra no metrô, e entra no trem, e entra no shopping. E aí faz aquele policiamento e aparece um monte de gente de bloco de esquerda e faz... botou todo mundo na parede, tá? Mas olha só. Todo policial tem o direito de... Ei, você, parado, averiguação. Isso não é ilegal. Isso não é constrangimento ilegal. Isso é a função da polícia. E se você abrir a Constituição, perceber como é que é o diploma, se você abrir a competência da polícia em relação àquilo que ela pode fazer, é claro que o que ela não pode fazer? A polícia, obviamente, não pode superar o exercício da força. E aí tem que ser gradual. Ela chama a pessoa, cidadão, por favor, documentos. Pronto, acabou. A partir da resistência é que ela pode operar. E mesmo assim, uso gradativo da força. Isso está na lei, ok? A gente não pode dizer que uma pessoa ser chamada a apresentar documentos, isso é um constrangimento. Não, não é. Isso é a função da polícia. E agora, Portugal está sendo cobrado por essa vigilância. Tanto é, gente, vocês lembram, acho que deve ter algumas semanas, ou 2, a PSP parando as pessoas antes do posto de imigração. Desceu do avião, abriu a porta, eles estavam lá fazendo uma fila, separando um cara para um lado, um outro para o outro, que foi levado para averiguação. Isso não foi uma ordem direta da AIMA, isso é uma ordem direta da União Europeia e aconteceu em vários aeroportos. E tem a ver com o quê? Com o Pacto de Migrações, que tem que estar totalmente funcionando até 2026. Todos os países da União Europeia precisam fazer a faxina. E é por isso que Portugal está correndo atrás do prejuízo. O que eu quero dizer com isso tudo? Primeiro, vai haver uma polícia mais ostensiva na fiscalização. Coisa que nunca antes na história portuguesa houve, tá? Isso existiam, né? Porque antes de haver manifestação de interesse, as pessoas eram paradas na rua, recebiam a ordem de apresentar documentos, viam que as pessoas estavam irregular e a pessoa recebia uma convocação para abandono voluntário do país. Só que essa ordem nunca era cumprida. Por quê? Tem um monte de gente andando em Portugal que tem uma carta de abandono voluntário do país expedida há anos. Mas depois, essas pessoas passaram a exercer o direito de regularizar o território, entravam com processo para contestar a ordem, etc, etc, etc.
No entanto, Portugal não tinha uma estrutura para a deportação. E é justamente isso que a União Europeia tem cobrado. E agora é obrigado. Olha, ou você faz, ou você está fora do jogo. Ou seja, é um motivo de excluir o país, tá? Da base do bloco. Entenderam por que a coisa é mais séria do que parece? Então, olha, vai ter discurso sensacionalista de gente querendo dizer que o que eu tô falando é um absurdo. Nossa, olha como ela é alarmante, porque ela quer vender visto, porque eu só quero te explicar o cenário. Se você vai gostar daquilo que eu vou dizer ou não, o problema é seu, a verdade é essa. E eu não vou esconder o meu discurso, porque as pessoas que fazem esse tipo de comentário não entendem absolutamente nada de política internacional. Vocês me desculpem, tá? Mas é muito raro eu ver... Porque assim, quando vocês fazem um comentáriozinho, eu vou analisar o perfil. Eu vou ler, né? Quem é que tá fazendo esse comentário? Porque eu preciso respeitar quem se opõe à minha opinião. Todo mundo tem direito a ter a sua. Até para que eu me confronte se eu estou certa ou se eu estou errada. Se essa pessoa está falando alguma coisa, eu vou parar para ouvir. E eu paro para ouvir. Só que aí, quando eu faço análise daquilo que está sendo dito, eu falo, meu Deus, era melhor dar descarga. É mais ou menos por aí. Toda vez que alguém vem com uma opinião relevante, eu não só me examino a respeito da minha opinião, para que se eu estiver errada, eu mude o meu posicionamento. Mas como eu disse para vocês, eu já venho sabendo que isso vai acontecer há muito tempo. E avisei ontem, na verdade, a Tati, não sei se ela tá por aqui. Eu avisei isso para ela antes de eu falar no grupo e antes de ontem. Eu falei, não posso falar com você a respeito do que é. Inclusive falei lá nos grupos, pessoal, olha, eu tenho notícias para vocês, mas eu ainda não posso dar. Acompanhem a live amanhã. Sabe por que eu falei isso pra vocês e coloquei aqui essa live, né? Esse comentário daquilo que eu ia dizer? Porque eu já sabia, tá? E aí eu pedi pra vocês, eu não podia me pronunciar, mas eu falei pra vocês, olha, isso é pra amanhã. Assistam a live de 10 horas. E foi assim que aconteceu. E falei nos grupos, olha pessoal, o botão não vai abrir. Horas depois, o portal caiu. Ah, você tem uma bola de cristal? Não, eu penso. Eu não tenho só 2 neurônios. Eu penso. Eu boto a cabeça pra trabalhar, tá bom? É só isso. A outra coisa é, lembrando que vocês que estão nessa situação, já estou em Portugal, não fiz a minha manifestação de interesse, o que eu faço? Infelizmente, se você não fez a manifestação de interesse, possivelmente você não tem tempo de contribuição, né? E se você não tem tempo de contribuição, você não tem direito a um advogado dativo da Segurança Social. E aí, neste caso, a única situação em que o governo é obrigado, né, a te apresentar um advogado gratuito é no caso em que você é um réu. Ou seja, você já está num processo de deportação. E aí você vai ter um advogado que vai ser nomeado lá E aí, olha que interessante, tá? Sabe que advogado é esse? Ele tá lá numa planilha de cadastrados na ordem, que querem fazer as chamadas oficiosas, ou seja, o governo pagando para fazer a defesa. Mas num processo ativo, não tem oficiosa, ou seja, em que você precisa entrar na justiça para resguardar o seu direito. As oficiosas não funcionam dessa maneira, percebem? Porque se você não tem a contribuição da Segurança Social, você não vai ter direito ao advogado da Segurança Social. E, de modo geral, o que vai acontecer? Você vai precisar de um advogado? Ah, doutora, olha, não quero fazer nada disso. Eu quero ficar irregular no território e ponto, e acabou. E vou sofrer as consequências. Perfeito, você não é adulto? Você tem todo o direito de escolher o que você quer fazer. Agora, sabe qual a grande questão? Você não pode dizer que você não foi avisado. Você não pode dizer assim, nada disso vai acontecer. Tá bom. Ok, então não vai. Como por acaso, né, tudo que eu falo que vai acontecer não acontece. Ops, não é bem assim. Portanto, estejam avisados sobre como as coisas vão ser para daqui em diante. Tá bom? Beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo.